Fala, Puvulino, beleza? Vamos estudar agora com causas para a gente entender algumas coisas mais teóricas sobre esse conteúdo. Vem comigo aqui. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é o que é uma concausa. Vou apagar de novo o nosso quadrinho aqui, igual a escolinha da tia Teteia, né? Apagar. Falar com vocês um pouco do que é concausas, colocar um resumo bem breve, porque o objetivo aqui, pessoal, não é falar direito penal parte geral, porque esse conteúdo vocês estão tendo com o mentor Lira, o professor Lira lá, ele está passando esse conteúdo de penal para você. Então, o objetivo aqui é não aprofundar muito, mas passar uma explanação para você entender as teorias adotadas no Código Penal Militar e as suas diferenças com o Código Penal Comum. E lá na parte de penal com o professor Lira e processo penal com o professor Lira, você vai entender isso aqui de forma mais aprofundada e de forma mais teórica, tá? Aqui é só para você conseguir matar questões mais aprofundadas que cobrem ali a parte mais teórica, tá? Vamos lá, pessoal, falar um pouquinho das concausas, um breve resumo de concausas para a gente continuar falando aqui do crime. Então, só recapitulando, nós estamos falando aqui do crime e, objetivamente, nós estamos falando de concausas. Tá. O que seria uma concausa, pessoal? Isso aqui muita gente se enrola quando chega nessa parte aqui. Concausa é o seguinte, vou colocar um breve resumo para você aqui. O resultado, ele não é feito por um só comportamento. Não é feito, aqui tá reito, né? Não é feito por um só comportamento. Beleza? Porque esse resultado, ele representa, representando o produto, ou o resultado, né? Produto final de uma associação de fatores. Beleza? E aí, eu vou ter ali uma conduta que se soma a outra conduta e vai gerar o resultado, ok? Então, quando eu falo de concausas, eu tenho o seguinte, que a concausa é uma convergência. Ó, imagina só que eu tenho a convergência de uma conduta, e, ao melhor, né, a uma causa inicial. Isso aqui é concausa. Então, concausa é a convergência de uma determinada conduta a uma causa inicial, contribuindo para o resultado. Beleza? Ó, contribuindo para o resultado. Ixi, eu fiz aqui, ó. Resultado. Beleza? Então, essas causas vão convergir e gerar o resultado. Tá. O que cai muito em prova? Cai as modalidades, que podem ser dependentes, absolutamente independentes
ou relativamente independentes. Ó, podem ser. Uma nota no seu caderno aí. Elas podem ser, as com causas, né? Elas podem ser dependentes umas das outras, ó, dependentes, absolutamente independentes, ou relativamente independente da conduta do agente. Beleza? Tá. Vou falar de uma a uma dessas aqui, tá? Então, preste atenção aqui no artigo 29. O artigo 29, caput, esse aqui, ele vai tratar das causas dependentes. Olha só, o resultado que depende da existência do crime só é imputável a quem lhe deu causa. Isso aqui são causas dependentes. Ó, causas, ou com causas, né? Causas dependentes. Ok? Então, vamos começar a falar dela para você poder entender aqui. Vou colocar um exemplo aqui. Então, repara só no artigo 29. O resultado de que depende da existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa, considerando-se como causa a ação ou omissão sem o qual o resultado não teria ocorrido. Então, são causas dependentes. Gente, imagina o seguinte. Uma pessoa amarra uma vítima para ela poder não fugir e a outra vai lá e dispara, agride ela, ok? Reparem que a conduta de um depende da conduta de outro para a consecução do objetivo. Se eu não tivesse amarrado a vítima, se o indivíduo não tivesse amarrado a vítima, ela poderia ter fugido e a outra pessoa não a teria golpeado. Portanto, essas causas estão interligadas, elas são dependentes. Uma depende da outra para gerar o resultado. Então, esses indivíduos responderão ambos pelo crime, pelo mesmo crime. Por exemplo, se for um homicídio, ambos pelo mesmo crime, beleza? Porque a causa depende da conduta dos dois. Beleza, pessoal. Então, falamos aqui do artigo 29 caput. Deixa eu, então, colocar aqui um resuminho do que são causas dependentes, tá? Causas dependentes para você poder entender o que seria isso. Já expliquei para vocês, né, pessoal? Mas é bom falar da causa aqui só para vocês entenderem, tá? Parei aonde? Teoria relativamente dependente. Falei das causas dependentes. Beleza. Vamos lá. Então, vou colocar um resuminho aqui das causas dependentes umas das outras, tá? Volta aqui. Vamos ficar perdido, né, pessoal? Deixa eu apagar aqui para a gente poder explicar aqui. Causas dependentes. Apagar aqui para a gente poder falar de cada uma das concausas. Pessoal, qualquer dúvida, tá? Vocês podem mandar mensagem aí pela plataforma ou pelos comentários aí para vocês poderem tirar qualquer dúvida, tá? Importante resolverem bastante questões desse tópico. Essa parte mais teórica aqui, ela cai pouco em prova, mas quando cai, muita gente acaba se embolando, né? Apesar de ser bem pouco cobrado, né? Bem cobrada a parte mais literal, mas é importante a gente entender isso. Do curso todo de penal militar, eu acho que essa é a parte mais teórica, tá? O processo penal tem uma parte um pouquinho teórica, mas essa parte aqui dentro de penal militar
eu enxergo que seja a parte mais teórica ali, uma parte mais que faz a gente perder um pouco mais de tempo. Então, tá, pessoal. Então, preste atenção no seguinte, as causas dependentes. Causas dependentes. Eu já expliquei, mas eu quero que você anote aí para você não errar nenhuma questão, tá? Então, causas dependentes. Como eu mencionei com vocês, nós temos o caput do artigo, 26 não, caput do artigo 29 do Código Penal Militar, tá? E lá nós vamos ver que essas causas dependentes, todos os agentes respondem pela mesma conduta, pois essas causas dependem. Sem a conduta de ambos os agentes, o resultado não ocorre. Ó, sem a convergência de condutas, o resultado não ocorre. É a mais fácil, tá? É a mais fácil. Por isso que todos os agentes, todos os agentes respondem pela mesma conduta. Ok? Então, todos os agentes respondem pela mesma conduta. Agora, nós vamos falar das absolutamente independentes. Ver se sobrou alguma coisa. E anotaram aí, pessoal? Então, vamos falar agora das absolutamente independentes. Qual o quadro, né? Tem que escrever, apagar, poder dar para usar isso aqui. Tá acabando já essa parte mais teórica, tá, pessoal? Sei que essa parte aqui de teoria, para quem não curte muito parte teórica, é coisa, mas tá acabando já e é importantíssimo comentar tudo isso com vocês. Vamos lá. Causas absolutamente, ou com causas, né? Absolutamente independente. Absolutamente independente. Preste atenção nisso aqui, pessoal. Olha só. A causa efetiva ela não vai ser originada do comportamento concorrente. Ó. A causa efetiva não se origina no comportamento concorrente. Por quê, pessoal? Esse comportamento concorrente é o que nós chamamos do comportamento paralelo. Ok? Comportamento concorrente ou paralelo do agente. Essa causa, essa com causa, ela pode ser, ó, podendo ser pré-existente, pré-existente, concomitante e
Independente. Presta atenção nisso aqui, ó. Isso aqui adora cair em prova. Essas concausas, elas vão romper ou rompem o nexo causal ou nexo de causa. Presta muita atenção nisso aqui, pessoal. Muita atenção mesmo. Olha só. A causa, ela é absolutamente independente de outra quando ela não se origina na conduta do agente. Presta atenção no seguinte. Eu tenho aqui 3 indivíduos. Eu adoro fazer meus desenhos aqui, ó. O exemplo. Eu tenho Tício, Mévio e botar o Jorge. Reparem o seguinte. Tício coloca veneno na comida de Mévio. Beleza? Ele é vítima. Ok? Então, Tício coloca veneno na comida de um indivíduo. Essa pessoa toma o veneno. Posteriormente, esse indivíduo também toma tiros, mas no mesmo contexto ali, tá? Atira na vítima, no mesmo contexto ali. Reparem, então, que esse cara tomou o veneno e logo depois ele foi alvejado por disparo de arma de fogo. Sendo que ele morreu por conta do envenenamento. Ou seja, causa da morte. Foi um envenenamento. Reparem, então, que se ele morreu em razão do envenenamento, o indivíduo que envenenou responde pelo resultado consumado e o indivíduo que disparou responde pela tentativa. Então, essas causas elas vão poder ser pré-existentes, concomitantes e supervenientes. Elas vão romper o nexo de causa. E elas rompendo o nexo de causa, o agente responde apenas pelo resultado. Ó, responde pelo resultado causado. Ok? Essa daqui, cara, é importantíssima. Você não pode ir para a prova. Beleza? Então, nesse caso aqui, o agente apenas responderá pelo resultado a qual deu causa. Responde pelo resultado que deu causa. Ora, voltando para o exemplo aqui. Então, Tício, causa da morte. Então, consumado, porque o cara morreu em razão do veneno. E Jorge responde pela tentativa, porque o resultado não se consumou. Então, só responde ali pela tentativa. Tá, pessoal. Beleza. Falamos aqui de tópicos importantes, absolutamente independentes. Tá. Deixa eu falar com vocês agora, rapidinho aqui, sobre as concausas relativamente independentes, tá? Ó, apagar aqui, coisa pra caramba pra apagar, né? Tinha que ter um negocinho pra gente poder zerar tudo, né? Era mais fácil ter criado um montão de aula, mas aí dá trabalho. Prefiro apagar, fazer você copiar. Copiar até não aguentar mais. Último tópico de concausas, tá, pessoal? Falar das relativamente independentes. E vamos ter matado aqui essa parte do crime. Tem ainda tentativa, etc., mas a parte mais teórica a gente mata rapidinho. Pronto. Vamos agora falar das concausas relativamente independentes. Relativamente
relativamente independente. Beleza. Pessoal, a que nos interessa é a superveniente, tá? Para a prova aqui, para a penal militar, a que interessa para a gente é a superveniente. Essa importa muito para a gente, tá? Superveniente é a que importa para a gente. E aí, na superveniente, para saber se o indivíduo vai responder pelo resultado, é importante saber se essa causa é suficiente por si só para gerar o resultado, tá? Então, vamos aqui colocar um resuminho. Tá. Com causa relativamente independente. Aqui, ó. No caso da concausa superveniente, que é a que importa para a gente, superveniente, que ocorre depois, tá? No caso da superveniência, né? Superveniência. No caso da superveniência, para saber se o agente responderá pelo resultado, é necessário saber se a causa relativamente independente é suficiente para produzir o resultado por si só. Por si só. Isso aqui é importantíssimo. Reparem, então, que nesse caso eu só vou saber se o indivíduo, se o agente responderá pelo resultado, se eu conseguir provar que esse resultado por si só daria causa ao que se essa causa, né, por si só daria consequência ao resultado, ok? Então, o exemplo mais batido de prova, gente, isso aqui cai em tudo quanto é concurso. Exemplo muito batido é o da ambulância, ok? Ó, Tício alvejado por tiros, beleza? Tiros dados por Mévio. Ok, Tício foi alvejado e esse Tício é socorrido numa ambulância. Opa, tá dando conta não, tá faltando tinta na caneta. Ele foi socorrido na ambulância. Essa ambulância aqui capotou, ocorreu um acidente com ela. E aí, Tício morre em acidente. Ok? A viatura capota, ele morre num acidente a caminho do hospital. E aí, o que a gente tem que se perguntar? Se a vítima morreu no trajeto, esse indivíduo aqui, o Mévio,
ele responde por crime consumado ou por crime tentado. Gente, é óbvio que nesse caso aqui, nós estamos diante de uma concausa relativamente independente da conduta do indivíduo. Então, de acordo com o parágrafo 1º, a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, ou seja, o disparo, imputam-se, né, entretanto, a quem os praticou. Então, voltando, é claro, então, que Mévio vai responder pela tentativa, não pela consumação. Ok? Então, isso aqui é importantíssimo. Tá? Então, de acordo com o parágrafo 1º, nós estamos diante de uma causa relativamente independente. Tá? Então, se a causa é relativamente independente e não produziu por si só o resultado, nós vamos aplicar a teoria da equivalência dos antecedentes causais, que vai seguir aqui a regra do artigo 29. Se não gerou por si só o resultado, eu vou adotar a teoria das equivalências dos antecedentes causais. Beleza? Pessoal, para finalizar, nós temos o caso da omissão. A omissão, ela só é relevante se o indivíduo ele devia e podia agir para evitar o resultado. Essa regra aqui da omissão é a mesma regra do Código Penal. Tá? Mesma regra do Código Penal. Então, a omissão ela só é penalmente relevante como causa quando o comitente devia e podia agir, reparem esse E aqui, devia e podia agir para evitar o resultado. E como que ele vai ter esse dever? O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, a quem, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado e a quem, com seu comportamento anterior, criou o risco de sua superveniência. Beleza? Então, isso aqui já caiu em prova, caiu recentemente no CFO da PM Mato Grosso. Então, isso aqui é algo importante. Tá? Então, a omissão, nós vamos ter a mesma regra adotada no Código Penal. E a omissão, ela é considerada causa quando o omisso tinha o dever e a possibilidade de agir para evitar o resultado. Então, reparem que eu tenho duas situações. Ter dever e poder agir. Ninguém espera que o indivíduo seja um super-herói. Beleza? Povo lindo, para fechar essa parte aqui do crime, vou fechar tudo agora para não ficar vários blocos. Falamos de tudo que é possível cair na sua prova, tá? Vamos agora falar de tentativa, consumação e etc. Vou colocar aqui para vocês agora o artigo 30, tá? O artigo 29 ele é bem importante. Vamos lá para o artigo 30 agora. Disse o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Então vem aqui, pessoal. Crime consumado. Consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Tentativa. Tentado. Quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Pessoal, mesma coisa, mesma regra do Código Penal comum. Mesma regra, tá? Agora, toma cuidado com o parágrafo único. O parágrafo único aqui, ó, é extremamente relevante, cai muito em prova. Parágrafo único. Pune-se a tentativa, ó, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, diminuída de 1 a 2/3, podendo, no caso de excepcional gravidade, isso aqui despenca em prova, excepcional gravidade, aplicar a pena do crime tentado. Então, a redução da pena em relação, em razão à não consumação,
é em razão da extensão do item crimes, ou seja, quanto mais perto o cara chega da consumação, maior é a pena e menor a redução, ok? Isso aqui, isso aqui que fala de redução é a teoria objetiva. Então, quanto mais perto do resultado, menor a redução, ok? Por exemplo, o indivíduo estava apenas começando, o juiz vai dar uma redução maior, ok? Mas se ele já estava quase consumando o crime, não consumou por pouco ali, a redução é menor. Porém, nessa segunda parte aqui, ó, essa primeira parte aqui, teoria objetiva. Sendo que nessa segunda parte aqui, ó, podendo, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. É a teoria subjetiva, tá? Teoria subjetiva. Ok? Porque o juiz, considerando a gravidade, ele vai dar a pena do crime consumado. Agora, toma cuidado, porque eu tenho aqui ó, uma questão doutrinária. Nós temos um doutrinador, especialmente Jorge César de Assis, ó, Jorge César de Assis, ele entende o seguinte, que esse dispositivo aqui, ele não tem eficácia. Beleza? Sem eficácia. Só toma cuidado, tá? Com o seguinte. Uma coisa é a doutrina entender que ele não tem aplicação, ele não tem eficácia. Outra coisa é ser declarado inconstitucional, tá? Não houve essa declaração. Não houve. Ele não foi declarado inconstitucional ou não recepcionado pelo ordenamento jurídico. Então, se cair dessa forma literal na sua prova, marca ali, está correto. Beleza? Então, tomem muito cuidado com isso, tá? Não foi declarado inconstitucional, tá? Isso aqui não aconteceu. Só temos o Jorge César de Assis que diz que não tem eficácia. Tá. Vamos falar agora da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Vamos lá. Não precisa ser espontâneo, tá? O agente que voluntariamente, esse voluntariamente, não fala que é espontâneo, você pode pedir ele desistir, não deixa de ser voluntário, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados, ok? Então, a desistência voluntária é quando a gente deixa de prosseguir na execução, ok? E aquele que impede o resultado será o arrependimento eficaz. Toma cuidado, tá? O agente que voluntariamente deixa de prosseguir, desistência voluntária. Aquele que impede o resultado, arrependimento eficaz. Vou te dar um exemplo aqui, apesar disso aqui ser bem batido. Você está lá com a sua arma cheia, parou no cara 3 vezes, tem 16 munições ali ainda. Aí os caras, pelo amor de Deus, mata não, tenho filho, tenho família, você vai e desiste. Você já tentou, mas não alvejou o cara, tal, desistiu. Isso ali é a desistência voluntária. Você responde ali só pela sua conduta, não pelo resultado, beleza? Você foi lá, deu uma facada no cara. O cara começou a sangrar, pediu pelo amor de Deus, se arrependeu, pegou o cara, levou para o hospital, ele foi socorrido e sobreviveu. Lembrando que o arrependimento tem que ser eficaz. Se a vítima morrer, você responde pelo resultado. Aí, se você impede o resultado, arrependimento eficaz. Se você desiste de prosseguir com a conduta, desistência voluntária. Beleza? Só relembrando que ambos só respondem pelos atos já praticados. Tá? Vamos lá, continuando aqui, pessoal. Agora, fica ligado para não confundir, são diferentes, tá? Desistiu de prosseguir, desistência voluntária. Evitou o resultado, arrependimento eficaz. Beleza. Só toma cuidado porque nós temos o seguinte aqui, ó. Observação. Na parte
geral do Código Penal Militar, não há o que nós chamamos de arrependimento posterior. Não há arrependimento posterior. Beleza? Isso na parte geral. Agora, na parte especial, ó, parte geral. Na especial, nós temos ali, notadamente, o crime do artigo 240 do CPM. Ali sim, nós vamos ter o arrependimento posterior, beleza? Mas na parte geral, não tem. Tá. Outra coisa, princípio da insignificância. Nós tínhamos que o STF autorizava. Hoje em dia, a doutrina atual, a jurisprudência, perdão, atual é o seguinte: o STF e o STM, eles não possibilitam a aplicação, ok? Então, nós temos o seguinte: o STM entende pela inaplicabilidade do princípio da insignificância e o STF, no passado, ele já deu algumas hipóteses, como, por exemplo, o uso de drogas. Hoje, porém, não aplicável. Ó, isso aqui é atual, tá, gente? Atual. Antigamente, nós temos precedentes, ó, não aplicável. Já tivemos um precedente no STF quanto ao uso de entorpecente, porém hoje não é aplicável, tá? Hoje. Atual. Beleza? Não aplicável. Tá. Para finalizar isso aqui, pessoal, vamos falar do crime impossível. Preste atenção aqui no crime impossível. Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Nenhuma pena é aplicável. Reparem nisso aqui. Tem que ser uma ineficácia absoluta, ok? Seja do meio ou do objeto. E que essa ineficácia torne impossível a consumação. Então, por ineficácia absoluta ou por absoluta impropriedade do objeto. Exemplo. Nós temos dois exemplos aqui muito tranquilos, tá? Essa regra aqui, pessoal, ó, mesma do Código Penal. Nós temos dois exemplos aqui, ó. Ineficácia absoluta, nós temos o famoso uso de arma de brinquedo, ó, matar com arma de brinquedo. O cara vai atirar com uma arma de brinquedo. O cara não vai morrer. Vou cometer homicídio utilizando uma arma de brinquedo. Ou por absoluta impropriedade do objeto. Matar morto. Ó. Matar o morto. Não vai haver crime de homicídio. Beleza? Povo lindo, finalizamos aqui. Essa aula ficou um pouco maior, mas fechamos a parte do crime, tá? Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!